grande honra para nós gerenciar o tempo agora e estar participando desse congresso. Como eu valorizo demais o meu tempo, eu também valorizo muito o tempo das pessoas. Então, nesse período que você estiver aqui assistindo essa conferência, eu vou dar o melhor de mim para que você tenha um ótimo conteúdo e possa gerenciar melhor o tempo dos seus negócios, do seu dia a dia e seja muito mais produtivo. Então, se você não pegou papel e caneta ainda, corre lá para pegar, porque vai ser muito importante para anotar os exercícios e alguns insights que você vai ter durante a palestra. Também, se você quiser fazer o download da conferência, é só acessar o www.gerenciarotempogora.com.br/organização.pdf. Também não se preocupa que lá no final eu vou te passar esse link de novo para você baixar e também alguns outros presentes para quem chegar até o final. Uns outros conteúdos aí, vamos ver para quem chegar até lá no final. Muito bem. Então, eu quero começar explicando quais são, na minha visão, quais são os maiores desafios dos empreendedores e dos donos de micro e pequenas empresas com relação à gestão do tempo. Então, o primeiro deles, para mim, o que eu percebo é que normalmente uma empresa desse porte, o negócio que está começando, é muito comum que tudo gire em torno do dono ou da dona da empresa. Então, tudo, quando eu digo, é tudo mesmo, desde contratar o fornecedor, atender o cliente, escutar uma reclamação, resolver um problema, uma torneira que quebrou, um fornecedor que faltou, enfim, tudo acaba girando em torno dele. É ele que está sempre distribuindo as atividades, ele que supervisiona, às vezes é ele mesmo que vai lá e executa o próprio serviço. Então esse é um grande desafio, porque passam diferentes tipos de atividades em torno dele e ele que precisa dar conta, normalmente é ele que dá conta do recado. Então o que eu vou te ensinar são algumas formas de você colocar uma ordem nisso e conseguir estar sempre focado no prioritário e não se desviando com atividades que são supérfluas ou que não geram tanto valor para o negócio. Enfim, eu vou explicar mais para frente como é que isso funciona. O segundo desafio é que é muito comum de a pessoa montar um negócio baseado na sua especialidade ou na sua expertise. Por exemplo, se você é um programador, provavelmente você montou uma empresa de desenvolvimento de sistemas. Se você é um cozinheiro, provavelmente montou um restaurante. Se você é um designer, provavelmente montou uma agência. Enfim, seguindo nessa lógica. Então, na ideia do empreendedor, quando ele pensa em montar um negócio, ele pensa, eu sou muito bom nisso, então eu vou criar um negócio sobre aquilo. Só que depois que ele começa a montar um negócio e entra em operação, ele percebe que existem inúmeras atividades diferentes que ele precisa dar conta também e que talvez ele não imaginasse que tomasse tanto tempo. E às vezes a última coisa que ele faz é o trabalho em si. Então, por exemplo, eu usei o exemplo do programador. Se ele é desenvolvedor de software, então ele achava que ia passar maior tempo fazendo isso e na verdade ele precisa fazer o financeiro, criar marketing, atender o cliente, ir lá escutar, contratar funcionário, gerenciar a equipe, pagar as contas, etc. São muitas atividades que são extras de um empreendedor para fazer que toda a estrutura siga funcionando e inclusive a sua especialidade. Então, esse é um outro desafio. Tem mais atividades além daquilo que é a sua expertise. E muitas vezes ele não domina essas atividades que acabam aumentando o grau de complexidade e logo a sua gestão do tempo vai para o espaço. E o terceiro, que para mim é o mais crônico, que é o empreendedor principalmente o micro e pequeno empreendedor, está constantemente apagando incêndios. O que é apagar incêndios? É estar sempre correndo atrás do prejuízo, ou seja, resolvendo as urgências. Muitos empreendedores acham que ele é produtivo, chegando na empresa e perguntando, o que tem para resolver hoje? Qual é o pepino de hoje? Ele acha que o papel dele como líder e como dono do negócio
é resolver os pepinos para que o negócio funcione. E eu já te adianto que isso não é o papel do empreendedor e essa não é a atividade prioritária que ele tem que fazer. Isso não gera valor para o seu negócio, está resolvendo os problemas. Mas eu sei que você já deve estar pensando, tá, mas se eu não resolver os problemas, o negócio não anda. Eu vou te explicar mais para frente como que isso vai funcionar e quais são as atividades que é o ideal que você foque para que o seu negócio cresça. Maravilha? Então eu te pergunto, como empreendedor ou como dono de pequeno negócio, qual que é o seu ativo mais precioso? Qual que é o seu, a sua fonte, qual que é o seu ativo mais precioso? O que é o mais valorizado dentro do seu negócio? Na minha visão é o seu tempo. Porque se você não organiza bem e você não tem foco no prioritário, o seu negócio vai acabar indo à deriva. Então, já diz a famosa frase, né? Que tempo é dinheiro. Inclusive, posso até dizer que muitas vezes o tempo pode ser mais valorizado que até o próprio dinheiro. Uma vez que se você, por exemplo, tiver um insucesso, quebrar, ainda assim você pode recuperar todo o seu dinheiro e mais ainda, pode até ter mais dinheiro do que tinha antes. Agora, o tempo que você perde na sua vida é irrecuperável. Inclusive, vale lembrar que você não é só empreendedor, né? Não é só um dono de negócio. Você tem sua vida pessoal, tem sua família, tem outras coisas que você quer fazer. E anos perdidos resolvendo urgências e correndo atrás do prejuízo, isso não se recupera mais. Então, trate o seu tempo como realmente o seu bem mais precioso, porque esse você não consegue recuperar. Maravilha? Então como é que vai funcionar a palestra aqui? O que eu vou te ensinar hoje? Eu resumi aqui o principal para que você já consiga entrar em ação e colocar em prática hoje mesmo o conteúdo dessa conferência. Então a primeira etapa, eu vou te ensinar algumas técnicas simples e fáceis de aplicar sobre planejamento e organização. Definir a visão geral, também como estruturar para alcançar aquela visão, aquele objetivo. E a segunda etapa é a execução, que é colocar em prática aquilo que foi planejado, certo? É muito fácil se perder passar muito tempo na organização e planejamento e dar pouca atenção para a execução. Então, para mim, inclusive, a etapa 2 é até a mais importante. Ok, então, mas vamos começar pelo começo, pela primeira etapa do planejamento e organização. Então, por onde que eu vou começar o meu planejamento? Você vai começar definindo quais são as suas metas. Então, quais são as suas metas prioritárias? Então, o que é definir a meta? É definir aonde você quer chegar, né? E para que é importante fazer isso? Primeiro de tudo, para que você possa mensurar a sua produtividade. Se você não tem um objetivo a ser alcançado, qualquer coisa serve, não é mesmo? Então, é muito fácil você dizer, não, meu negócio está crescendo, mas está crescendo comparado a quê? Como é que você sabe que o seu nível de produtividade está aumentando? Não só o negócio crescer, quanto o seu nível pessoal de produtividade, a sua capacidade de gerar valor, a sua capacidade de organizar o seu tempo e alcançar os resultados cada vez mais rápido. Então, definindo as metas e os parâmetros, você consegue mensurar o seu crescimento. E a segunda etapa, o segundo item da importância de ter as metas bem definidas, é um conceito que está no livro A Meta, onde a autora diz que, no fundo, produtividade é atingir as suas metas. Simples assim, não é? Produtividade é você alcançar aquilo que você se propõe. Então, vamos ver como é que você define suas metas. Talvez isso já seja uma prática no seu dia a dia, apesar de que com a minha experiência como coach, convivendo com micro e pequenos empreendedores, eu percebo que a maioria deles não tem o costume de escrever suas metas. Então, é bem provável que também isso não seja uma realidade do seu dia a dia. Então, eu vou mostrar aqui quais são os passos para você escrever a sua meta.
Lembrando que você não precisa escrever o que está escrito aqui nos slides, porque eu já te passei o link, no final vou te passar o link de novo. Então só anote aquilo, quais são os insights principais, as ideias que você tem com as coisas que eu estou falando aqui. Então, a primeira coisa que você precisa ver numa meta é que ela precisa ser específica. Estou usando aqui um acrônimo chamado SMART, que está aqui no centro do mapa mental. Esse esquema aqui, SMART. Essa é uma sigla que determina os 5 parâmetros principais quando você vai classificar e quando você vai escrever uma meta. Seguindo esses passos aqui, vai dar tudo certo. Quem inventou isso, pelo que é dito, foi pelo Peter Drucker, que é conhecido como pai da administração moderna. Mas algumas pessoas disseram que já tinha antes, enfim. É bem conhecido as metas SMART. Então, a gente começa lá pelo específico, lá, eu vou seguir no sentido horário, tá? Específica. Então, uma meta, ela precisa ser bem clara e objetiva. Em PNL, nós vemos que é programação neurolinguística, nós aprendemos que quando eu deixo vago, eu não consigo colocar foco e é mais difícil de alcançar. Por exemplo, é muito diferente dizer eu quero ganhar mais do que isso é uma meta vaga, eu quero ganhar mais. Uma meta específica seria eu quero ganhar 10% mais do que no ano 2013. Percebe a diferença? É bem específico. Depois, a meta deve ser mensurável. Quanto? Quantificar, colocar principalmente os números que na verdade são os indicadores que vão mostrar se aquela meta foi atingida ou não. Imagina que alguém fosse fazer uma auditoria, você mesmo é o auditor da sua própria meta. Como você sabe que ela foi alcançada? Esse é o papel do mensurável. Quanto? Terceira etapa é saber se ela é atingível, ou seja, se ela é possível de ser realizada dentro do período de tempo e nas condições que você se propõe. Então você pode dizer, eu faturo 20 mil reais por mês e venho faturando isso nos últimos 5 anos nessa faixa, e no mês que vem eu vou faturar 150 mil. Se você tiver um plano para alcançar isso, tudo bem, mas se for de uma forma empírica só, você percebe que nem você mesmo vai acreditar, então não vai ser possível e caracteriza uma meta bem escrita. Terceira etapa, se ela é relevante, ou seja, se ela gera motivação suficiente para ser alcançada e se tem um motivo forte para você fazer um esforço extra para alcançar essa meta. Você, eu digo, a organização, a sua equipe. E por último, precisa ter um tempo. Na verdade, é colocar um limite, uma data bem específica para quando essa meta deve ser alcançada. Então, vou dar um exemplo aqui de uma meta seguindo esses parâmetros. Por exemplo, aumentar as vendas do produto X. Então, eu já estou mais específico, eu quero aumentar as vendas de um produto específico. Então, eu já estou determinando bem qual é o produto que eu quero vender, que eu quero aumentar as vendas. Depois, quanto? Eu quero um acréscimo de 15% em relação ao mês de junho. Também, já estou conseguindo mensurar bem e aí eu consigo saber se essa meta foi atingida ou não. Terceira etapa, como? Então, uma das estratégias vai ser produzindo um evento. Pode ter vários comos, tá? Pode ser, eu vou produzir um evento, vou fazer uma campanha pela internet, vou fazer uma parceria com uma empresa-chave aí que pode me trazer muitos clientes, fazer um convênio, enfim. O como você vai fazer para alcançar aquela meta. Quarta etapa, o para quê? Então, a motivação, nesse caso, dando um exemplo hipotético, pode ser para investir na nova estrutura da empresa. Ou pode ser também para, vou gerar com isso, com 15% a mais por mês, eu vou conseguir contratar um gerente e eu ter mais tempo livre.
Então, para quem você quer atingir essa meta? E por último, quando? A data aqui bem específica, 25 de julho, vai ser a data do evento. Então, se for... Às vezes você não tem uma data bem específica como um evento, né? Quando você quer atingir. Então você pode colocar, por exemplo, até dezembro de 2015. Você determina qual que é o limite para essa meta ser atingida. E sempre coloque a data final. Nunca coloque, por exemplo, daqui um ano, daqui um mês, ou daqui a 6 meses, porque sempre vai ser daqui um mês, certo? Coloque a data final. Maravilha? Pode ser a última semana de agosto, enfim. Espero que tenha ficado claro até aqui. No final vou te passar meu e-mail lá também, porque aí, se você ficou com alguma dúvida, você pode me escrever. Então, se tiver alguma dúvida aí, anota no papel, depois eu te passo meu e-mail e você pode me escrever. Ótimo. Então, o que nós vimos até agora? A parte do planejamento. Como você escrever a sua meta, que é onde você quer chegar. Depois vem a etapa de eu quebrar eu preciso quebrar esse meu como em pequenas etapas para que vão me levar até a conquista daquela meta grande. Aqui eu coloquei uma meta com um prazo não tão gigante. Eu coloquei uma meta como se fosse para ser atingida em um mês, mas pode ser meta de 5 anos, de 3 anos, de 1 ano. E aí você vai quebrar agora, que é a parte da organização, em pequenas etapas. Então, por exemplo, você vai começar a organizar na agenda. Você vai definir o que deve estar concluído a cada semana. E se for uma meta maior, de 1 ano para mais, assim, o que vai estar definido a cada mês, e depois o que vai estar, concluído a cada mês, e o que vai estar concluído a cada semana. Então, nesse caso aqui, do exemplo de produzir um evento para aumentar as vendas, é definir o que vai estar concluído a cada semana. Então, por exemplo, vamos dizer que na semana 1 você quer estar com o tema definido do evento, o local já reservado, alugado, o salão onde você vai fazer, enfim, e os custos planilhados, todos os custos já calculados, enfim. Semana 2, fornecedores contratados, parcerias estabelecidas e estoque completo. Então você vai já reservar o estoque, já vai trazer os novos produtos, deixar eles à mostra, enfim, preparar tudo para que o evento aconteça. Isso aqui é um exemplo hipotético, tá? Não quer dizer que sejam esses os passos corretos para produzir um evento. Estou dando um exemplo hipotético para que você entenda a fórmula de organizar a agenda para alcançar essa meta. Semana 3, fazer uma assessoria de imprensa, também uma divulgação na rádio, coluna social, enfim, toda a organização para esse evento acontecer. Assim, você vai colocando o que são os milestones, que são os pontos onde você sabe que se você passar, sabe os pontos que você precisa estar concluindo para que a meta seja atingida no prazo que você determinou. Você sabe que se passar na semana 1 e o local não estiver reservado ainda, provavelmente o evento não vai ser possível de acontecer naquela data. Então, esses são indicadores para você ir pautando o seu desempenho. Lembrando, para que nós estamos fazendo isso tudo, essa organização, esse planejamento, essa organização? Primeiro, para mensurar se você é produtivo. Você vai ver, por exemplo, que se você for fazer um outro evento e for aplicar umas técnicas de produtividade, vamos dizer que algo que você organizava em 3 semanas, você passa a organizar em 2 semanas e meia. Então, você percebe que o seu nível de produtividade está aumentando, ou você consegue produzir mais em menos tempo. Então, para mensuração. E o outro é para você ter um norte, um foco muito claro do que você precisa fazer a cada semana. Assim, já é uma forma de você não se distrair com atividades que são supérfluas ou que não trazem tanto valor ao negócio. Maravilha! Organizando a semana, aí vem a organização diária, de começar a colocar essas atividades no dia a dia para você começar a executar, né? Se ela não for para a sua agenda, para o seu dia a dia, não vai continuar só no mundo das ideias e não vai ser concretizado.
Então, a minha principal dica é que você comece seu dia com as atividades prioritárias. Por quê? Porque nós sabemos que no mundo ideal seria lindo você colocar lá na nossa agenda. Das 8 às 8h45 eu vou fazer meu planejamento de cursos. Das 8h45 às 9 horas eu vou ligar para um fornecedor. E assim você vai lá e coloca tempos em tempos durante o dia inteiro. Você pode até fazer isso, mas sabendo, deixando espaços e sendo espaço para ser flexível, porque nós sabemos que às vezes surgem alguns imprevistos. Então, por exemplo, você tem a meta prioritária ligar para os principais fornecedores e contratar eles. Então, e aí vamos dizer que você deixa isso para fazer só lá no final de tarde, porque, enfim, tem que resolver os problemas antes do almoço, etc. Aí chega depois do almoço, pode acontecer qualquer coisa que impeça você de fazer aquilo que era o mais prioritário do dia. E pode ser coisas pessoais ou até negócio, sei lá, o seu filho ficou doente na escola e você precisa ir lá buscar. O pneu do carro furou. A internet da empresa caiu, etc. E aí você deixa de fazer aquilo que era o mais prioritário e logo atrasa todo o projeto que vai fazer que o lucro do negócio aumente, enfim. Então, para evitar que alguma distração, uma interrupção, uma urgência, um imprevisto, inesperado, impeça você de executar a atividade mais prioritária do dia, comece o dia já fazendo ela. E tem mais, logo pela manhã é o momento onde você está com maior energia mental, onde você está com maior nível de foco e concentração. Então, já tem estudos que mostram que nas primeiras horas, onde você ainda está com a mente fresca, é onde você consegue ter o seu maior nível de produtividade. Ou seja, é onde você consegue fazer mais rápido as coisas. Veja se não faz sentido você usar o melhor da sua energia, o melhor de você, para executar a atividade mais prioritária, que é aquela atividade que você faz em menos tempo ou com menos esforço e que gera um maior resultado, certo? Então, usar esse primeiro horário para fazer aquilo que é o mais prioritário para você. Maravilha? Anota isso e para você já fazer amanhã, e aí você me diz como que é o resultado disso, de começar o dia com aquilo que é o mais prioritário. Então tem uma frase que eu gosto muito que diz que se você quer ser um líder, tenha uma agenda na mão. O que significa isso? Que você precisa ter o controle sobre as suas atividades mais importantes do seu dia a dia. Quando eu falo as mais importantes, são aquelas atividades-chave. Não necessariamente você tem que ter o controle, anotar tudo nos mínimos detalhes, todas as atividades que você vai fazer. Então você vai acabar ficando doido ou passar até tempo demais organizando do que fazendo. Então, ter uma agenda não necessariamente é ter uma agenda de papel. Na verdade, é ter um dispositivo que vai te apoiar a ter o controle sobre essas atividades mais importantes. Então, pode ser sim uma agenda de papel, ou um bloco organizador, ou uma agenda, sei lá, no tablet, ou no smartphone, ou uma agenda online. Qualquer dispositivo que te apoie a manter o foco no prioritário. Ou um software de gestão de atividades, que é até o que eu mais recomendo, principalmente se você tem equipe. Porque com o software você consegue ter mais agilidade e consegue principalmente supervisionar o que cada um está fazendo e quanto tempo falta para ser concluído. Então, por exemplo, você foi lá e pediu para um dos seus funcionários fazer cotação de uma compra de material de escritório. Então, e pediu para o funcionário fazer outra coisa, enfim, você delegou várias atividades para várias pessoas. Depois,
como é que você vai lembrar das coisas que você pediu para os outros e saber se foi feito? Muitos empreendedores me dizem, eu sei se ele fez na hora que eu preciso. Só que aí na hora que você precisa, se ele não fez, você vai ter um prejuízo ou já é tarde demais, certo? Principalmente se você tem um negócio que acontece muitas coisas ao mesmo tempo, assim. Então, você pode dizer, eu confio na minha memória. Mas, nossa, você ficar guardando tudo na memória, provavelmente você vai ficar estressado, com a mente cheia, e ainda assim corre risco de esquecer. Então, usar o software para isso, para que você consiga supervisionar. Você pode estar no software lá, por exemplo, ver para cada pessoa da equipe o que você delegou e quais são os prazos. E as pessoas também é ótimo porque elas sabem exatamente o que é para ser feito. E também tem outra coisa, um dos maiores desafios também do empreendedor é a tal da comunicação assertiva, não é mesmo? Que às vezes você diz uma coisa e o outro entendeu outra, ou você escutou outra pessoa quis te dizer uma coisa e você entendeu outra completamente diferente. Então, quando você escreve, facilita muito, tanto para a pessoa que está recebendo, quanto para você que enviou. E o software que eu mais recomendo para isso é o GoFoco. Você pode entrar lá no gofoco.com.br e acessar esse software, que tanto te apoia no controle sobre as atividades mais importantes, quanto para apoiar você a determinar quais são as atividades mais prioritárias do dia a dia. Então, e também ferramentas para manter foco, assim, como o timer, etc. Tem várias ferramentas nesse software. Esse é um software que nasceu de dentro do próprio Gerenciar o Tempo Agora, porque nós buscamos várias ferramentas no mercado que dessem suporte aos principais fundamentos da gestão do tempo, e nós acabamos não encontrando e partimos para produzir a própria ferramenta que usa os principais conceitos de gestão do tempo e produtividade que eu venho aprendendo nos últimos anos. Então entra lá, se cadastra, você vai ver, tem uma parte gratuita, você vai gostar muito desse software, até pela usabilidade dele, que é muito simples e fácil de fazer. Entra lá que você vai gostar muito. E aí nós vamos para a segunda etapa que eu mostrei lá no início. Lembra que no início eu te mostrei que nós íamos primeiro fazer o planejamento e a organização, e depois nós vamos para a execução, que é colocar em prática. De nada adianta você planejar, organizar tudo, se o seu nível de execução é baixo. Ou seja, se a sua qualidade de execução é deficiente. Então, nós vamos aprender aqui algumas técnicas de foco para que você faça mais em menos tempo. Lembrando, assim, que o planejamento é muito importante para você ter um norte de onde você vai seguir, só que só isso não basta. Você precisa ser bom e ter muito foco para executar aquelas atividades. E eu também digo muito para você não ser um paranoico de organização. Não precisa estar tudo minuciosamente planejado, nos mínimos detalhes, cada minuto que você vai fazer o quê, até porque nós sabemos que na prática, no dia a dia do negócio, também tem negócio, eu sei como é que funciona, acontecem muitas coisas ao mesmo tempo e você precisa estar executando, certo? Então, vou mostrar algumas técnicas de execução, de foco total. Então, a primeira delas é você ter muito claro quais são as atividades importantes, quais são as atividades urgentes, e colocar as urgências de escanteio e focar nas atividades importantes. Então, uma atividade importante, alguns chamam de prioritária, outros chamam de atividades fundamentais, são as atividades que fazem o seu negócio crescer. Por exemplo, quando você cria um produto novo, fecha uma parceria, ou você faz uma melhoria num serviço ou num processo da empresa, faz uma capacitação de um funcionário ou dá um feedback para algum funcionário,
Enfim, você está melhorando o seu negócio, você está fazendo ele crescer, está gerando o que chamam de valor do negócio. O seu negócio, quando você faz esse tipo de atividade, ele cresce e se torna outro. E o que são as atividades urgentes? São os problemas que acontecem no dia a dia. Então, por exemplo, computador que quebrou, um funcionário que faltou, ou lâmpada queimada, acabou o café, etc. O carro da empresa que furou o pneu, um funcionário que ficou doente, faltou material de escritório, todas essas coisas que vão acontecer no dia a dia, que são essas urgências que vão surgindo e que tiram você do foco de fazer o negócio crescer. Tá, você pode, como eu falei lá no início, você pode perguntar, ok, mas como que eu faço para... eu preciso resolver esse problema, certo? A questão é que a maioria dessas atividades urgentes, a maioria dessas atividades urgentes, outra pessoa teria capacidade de resolver. Mesmo que você diga que só eu posso resolver aquilo. Se você parar para pensar bem, é possível de outra pessoa resolver. Então, a primeira opção é você delegar para outra pessoa. Segunda opção é de você observar que muitas dessas urgências elas podem ser resolvidas num outro horário. Por exemplo, alguém liga um cliente, ou alguém te liga, ou um outro funcionário te liga desesperado: nossa, eu estou aqui para fechar a planilha de compras e eu não estou conseguindo, então eu preciso que você me ajude agora. Então a pessoa vem e parece que é a coisa mais importante do mundo, você tem que parar tudo que você está fazendo para resolver aquilo. Mas se você for analisar friamente, vê que pode resolver daqui a 1 hora ou daqui a 2 horas. Então, é você ter o controle emocional para não cair no vício da urgência, que é um ciclo vicioso. Tem empreendedor que, no fundo, gosta de estar pagando incêndio. Então, lembra, o foco são atividades importantes que fazem o seu negócio crescer. Segundo ponto para você ter um foco total, melhorar a qualidade de execução. Desliga o celular ou deixa no silencioso, longe da sua visão. O que significa isso? Que você, hoje, um dos maiores fatores de distração é o nosso amigo celular. É mensagem que chega, WhatsApp, SMS, etc. Às vezes tem 5 a 10 aplicativos de mensagem instantânea que fazem você se distrair. Qual que é o problema dessa distração? Que esses poucos minutinhos que você fica atendendo uma solicitação externa ali, que não vai fazer o seu negócio crescer em nada, somando esses poucos minutos, é fácil chegar no final do dia, por exemplo, e você, a soma de tudo, ter passado de 1 hora. Aí você pensa, 1 hora na segunda-feira, 1 hora na terça, 1 hora na quarta, às vezes chega no final da semana, deu 4 a 5 horas, só de poucos minutinhos ou de poucos segundos que você passou olhando o celular e se distraindo. Então, pensa, são 4 horas numa carga horária de 40 horas semanais, representa 10% da sua produtividade que é jogada no lixo todas as semanas. Percebe o tamanho disso? E tem mais. Quando você está bem focado lá escrevendo uma proposta para o cliente e você se distrai com outra coisa, você demora em torno de 30 segundos para retomar a linha de raciocínio do que você estava fazendo antes. Lembra, a distração é um dos maiores vilões da produtividade. Corta com isso. Põe seu celular de longe, se alguém ligar. Ninguém vai morrer se você demorar meia hora para você retornar uma ligação. 99% das ligações não precisam ser atendidas na hora, nem das mensagens. Meia hora depois você responde, 1 hora depois. Mas na hora que você está fazendo o foco, algo que é muito importante no seu negócio, foca totalmente naquilo, se blinda de qualquer tipo de distração possível. Outra delas é a famosa caixa de e-mail e as redes sociais. As redes sociais eu não vou nem entrar nesse mérito, porque eu já falei do celular, que você já entendeu como funciona. Agora, a caixa de e-mail. O que significa o e-mail? Significa solicitação de outras pessoas de coisas para você fazer.
Então, se você deixa aquilo aberto, é uma total distração. Eu já cansei de ver empreendedor que chega no final do dia e pergunta: e aí, como é que foi o dia hoje? Corrido. O que você fez? Nossa, não sei te dizer, mas eu fiz muita coisa. Já aconteceu isso com você? De trabalhar, e chega no final do dia você não sabe exatamente o que produziu, que valor você trouxe para o negócio. Então, quando você está o dia inteiro resolvendo pendências que as outras pessoas estão dizendo para você fazer, você está com zero controle sobre as suas próprias atividades. Você está só respondendo a demandas externas. Consegue perceber isso? Então, não quer dizer que você não tem que responder e-mail, claro que tem que responder, mas coloca horários fixos para fazer isso. Jamais trabalhe com e-mail aberto, jamais. Responde no final da manhã, ou no final da manhã e no final da tarde, enfim. Foco total nas atividades prioritárias. Depois, muito importante você manter a sua energia em alta. Se você está caindo pelas tabelas durante o dia a dia, a sua produtividade está escorrendo pelo ralo. Então, eu não sou muito a favor de ficar usando substâncias externas para que você se mantenha com níveis altos de energia. Até porque isso é uma medida paliativa e não está resolvendo o problema em si. Então, o que é? Por exemplo, a gente diz: se eu não tomar um cafezinho, não funciona. Eu não sou contra café, tá? Quero deixar bem claro que eu adoro café. Sou contra você ficar tomando café em cima de café para se manter alerta. Porque se você não está se sentindo bem e alerta de forma natural, porque tem alguma coisa errada no seu organismo, certo? Então, é fundamental para você manter o seu foco em dia, manter o seu foco em alta, fazer uma pausa de 10 minutos a cada uma hora. Você pode ver que, inclusive, as aulas de faculdade, de escola, duravam em torno de 50 minutos, que é justamente para isso. E o ideal é que você levante, caminhe, tome uma água, faça alguma coisa. Inclusive, a outra dica: tomar muita água, mínimo 3 litros por dia, para você manter o seu corpo e o seu cérebro hidratados e conseguir ter foco e concentração. Maravilha? Experimenta, olha, são 5 dicas bem simples que isso daqui já transforma a sua realidade no dia a dia se você aplicar isso. Então, para te apoiar também, eu vou te passar uma das melhores videoaulas que eu tenho no meu portal, que é os 8 princípios do gerenciamento de tempo. Aqui eu tenho meu tempo da palestra, não posso ficar aqui 4 horas explicando tudo. Então, eu vou te dar esse acesso. Você vai entrar lá em www.gerenciarotempagora.com.br/foco e assiste essa videoaula que eu explico os 8 princípios fundamentais de gerenciamento de tempo. Aqui você vai aprender os 8 princípios base para você conseguir ter para você se blindar das distrações e conseguir ter foco total, um ótimo planejamento e ter um dia a dia super produtivo. Então, anota esses 8 princípios lá, que são bem fáceis de aplicar. Mantenha essa listinha no seu caderno ou junto com você e comece a aplicar uma por uma. E você, a hora que você vê que você fazia em 10 horas de trabalho, uma carga de 12 horas de trabalho, você vai começar a fazer em 8, em 6 horas. Eu estou falando isso porque eu já vi os meus clientes fazerem, tanto de coaching quanto os alunos que participaram dos meus cursos. Então anota lá, gerenciarotempagora.com.br/foco. Resumindo, o que nós vimos aqui? Primeiro passo, definir as suas metas. Segundo passo, organizar a sua agenda. Terceiro passo, execute com foco total. E o quarto passo, assista o vídeo dos 8 princípios do gerenciamento de tempo e comece a aplicar esses princípios no seu dia a dia. Então, os presentes que eu te prometi lá no início, os slides, você pode anotar esse link e gerenciarotempagora.com.br/organização.pdf, baixar esses slides e usar como você quiser. O vídeo dos 8 princípios, gerenciarotempagora.com.br/foco, o link do software de gestão de atividades, foco.com.br, e o meu e-mail, evandro@gerenciarotempagora.com.br, se você tiver alguma dúvida. E esse vídeo dos 8 princípios, ele fica disponível para ficar por tempo limitado, os slides também, porque o pessoal aqui, depois do servidor enche, eles vão tirando principalmente os slides, as coisas que ficam sobrecarregadas.
Então, terminando aqui, você já corre lá, se cadastra e assiste essa videoaula. Então, eu quero te parabenizar demais pela sua força de vontade, pela sua dedicação em querer aprender coisas novas, em melhorar o seu negócio e também em se melhorar como pessoa, né, que é fundamental para ter sucesso no seu negócio. Quanto mais você cresce, você se desenvolve, mais os resultados externos acontecem. E essa é uma dos principais pilares do gerencial do tempo agora. Você se desenvolver internamente para ter resultados externos. Fortalecer o jogo interno para ter resultados no jogo externo. Então, acesse lá o nosso site, conta comigo para te apoiar no que for preciso da sua gestão do tempo. Você pode me inscrever, assistir as videoaulas. Então, reconheço muito a sua força de vontade em querer aprender coisas novas. Te vejo lá no vídeo 18 princípios. Até mais, um forte abraço.